Boa tarde, pessoal. Dia intenso, né? Muitas palestras, muita fala boa. Quero agradecer aí ao Canal Rural, parabenizar. É um grande prazer estarmos aqui hoje. E ficou para eu falar sobre a redução do metano. É um tema complexo, né? A gente precisa entender um pouco mais metano e a gente tem trabalhado ativamente nesse assunto no Instituto Zootecnia, que é um instituto de pesquisa da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, um instituto que tem 119 anos trabalhando ativamente com pecuária e estamos aí entendendo ou tentando entender um pouco mais do metano e principalmente um pouco mais do metano nas regiões tropicais. Primeira coisa que a gente precisa entender o que é essa tal molécula de metano que a gente tanto fala. Ele é chamado aí de gás natural. Ele é uma substância muito simples, é um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, mas que tem um potencial de aquecimento imenso. Ele tem um potencial de aquecimento de 28 vezes mais uma molécula de carbono, né? E por isso que a gente precisa entender e trabalhar principalmente nas regiões tropicais. Como que ele é formado? Ele é formado basicamente da decomposição da matéria orgânica, principalmente quando tem pouco ou nenhum oxigênio. Então, um ambiente ruminal é o local adequado para ele se formar. E ele é formado ali no ambiente ruminal para tirar a molécula de hidrogênio do meio. Quando a gente tira essa molécula de hidrogênio no meio, a gente faz com que esse meio não fique acidificado. Então, é uma defesa, é uma reação bioquímica para que as outras reações possam ocorrer e para que as bactérias do ambiente ruminal consigam se desenvolver, uma vez que a gente alimenta as bactérias e não propriamente os animais, né? Então, a gente encontra aí ele nos processos digestivos dos ruminantes, nas excretas dos animais e no cultivo de arroz. Como que ele está distribuído aí globalmente aí essas emissões? Essa figura é uma figura muito nova, uma figura que foi publicada aí pelo pessoal de Wageningen. Na última semana, ela tem rodado aí muitos das redes sociais, e principalmente do LinkedIn. E eu quero mostrar aqui para vocês que, além de tudo que a gente já tem de conhecimento, a pecuária ela é responsável por 15% do que é emitido de metano no mundo, né? Quando a gente traz isso para o Brasil, a nossa matriz energética, a gente viu que a matriz energética ela é muito limpa e a gente tem uma participação um pouco maior aí, uma participação aí de 17%. E quem que é que emite mais metano entérico, o metano, né? São os bovinos de corte. Aí a gente tem aí, num total por espécie, 69% da emissão de metano entérico vem da emissão de metano vem da parte entérica, 8% ali na excreta, e a gente tem um pouquinho de óxido nitroso aí na excreta. Os bovinos de leite, eles são mais equilibrados por causa da dieta que a gente dá para bovinos de leite, por causa da taxa de passagem e a quantidade de proteína um pouco maior aí, né, nessa dieta. E aí, gente, uma coisa, é o pum do boi ou é o arroto? Se a gente for criticar, a gente tem que criticar o orifício correto, né? Então, 95% do que é emitido é do arroto, é do que é eructado, é do processo de fermentação. Como eu falei para vocês, então, é para que a gente consiga tirar aquele hidrogênio que está ali no meio, né? E aí, quando a gente fornece dietas mais fibrosas para os animais, a gente tem maiores emissões de metano, né?
E aí a gente tem oportunidades, né? A gente consegue trabalhar mudando essas rotas, mudando as reações bioquímicas e alterando aí as produções dos ácidos graxos de cadeia curta. Acetato, propionato, butirato, a gente consegue trabalhar isso. Existe uma diferença aqui grande que os solares passem e não haja uma refração. Por isso que a gente está sentindo tanto calor nos últimos anos. Agora, o biogênico ele tem um ciclo curto. A meia-vida desse metano que é emitido pelos ruminantes é ao redor de 8,6 anos. A gente fala que a gente tem um ciclo aí de 8 a 12 anos. O animal faz a eructação através do processo de fermentação e esse metano ele retorna para a produção, para as forragens, para a lavoura, como CO2. Num processo de fotossíntese, isso é cíclico. Existe aí não um acúmulo, não um sequestro desse CO2, mas existe aí um upcycling. E isso é muito importante. A gente precisa começar a pensar nisso aí. Então, nada mais é que o metano é uma perda de energia. Então, de 2 a 12% do que é consumido é perdido. Então, quer dizer, a gente está deixando de produzir carne, a gente está deixando de produzir leite. Então, a gente tem aí estratégias para modificar isso daí. Tá? Qual que é o grande desafio nosso? Primeiro, reduzir a produção de hidrogênio. Lembra que eu falei que o metano ele é formado para tirar o hidrogênio do meio. A segunda coisa é facilitar as vias de utilização de hidrogênio. A gente já tem aí vários aditivos e várias formas para fazer isso. E a terceira coisa, inibir diretamente a metanogênese. Tá? O que nós podemos fazer? Primeiro, aumentar a produção. A intensificação da produção pecuária é a principal coisa para que a gente consiga reduzir aí essas emissões. Aumenta como? Fertilidade, sanidade, melhoramento genético, bem-estar. A gente já viu isso aqui durante o dia de hoje. A gente vai diminuir, óbvio, o número de animais requeridos para aquela quantidade de carne que a gente vai produzir. E aí a gente vai fazer uso de alimentos mais energéticos, de alimentos mais digestíveis, diminuindo aí as emissões de metano por animal. E uma coisa super importante, a gente precisa diminuir as emissões dos equivalentes CO2 por quilo de produto. Isso é importante. Então, a gente vai aumentar a produção e a gente vai diminuir as emissões por quilo de produto. Esse é um trabalho clássico, uma meta-análise que foi feita aí dos últimos anos de pesquisa no Brasil, e eles falam o seguinte, que existem algumas estratégias. Primeiro, melhoramento genético. Segundo, manipulação dietética. Terceiro, manipulação ruminal. Então, a gente consegue trabalhar isso daí para reduzir em até 36% das emissões de metano até 2030. Usando animais melhores, usando animais mais eficientes, que é o baixo consumo alimentar residual. Quem trabalha aí com genética sabe do que eu estou falando. Então, o animal ele come menos para ganhar a mesma quantidade. A gente trabalhar melhor a dieta, trabalhar a qualidade da forragem, aumentar o nível de proteína da dieta, trabalhar com aditivos, mudar a parte, trabalhar na manipulação da fermentação ruminal. Isso é super importante e isso é uma das coisas que mais reduzem as emissões de metano. Só para vocês terem uma ideia do quanto que a gente consegue reduzir a emissão de metano se a gente fizer uso dessas estratégias. Então, se a gente trabalhar com genética, a gente consegue reduzir 38%, num aumento de produtividade de quase 100%. Com pastejo rotacionado, 35%, um aumento de produtividade de 71%. Se a gente aumentar a alimentação, então, confinamentos estratégicos, a terminação intensiva a pasto, que o Arlindo falou, a recria intensiva a pasto, a gente consegue aí
redução perto de 37%, e aí aumentar muito os ganhos de produtividade. Então, como a gente já falou, é aumento da eficiência, né, para que a gente consiga aí diminuir as emissões, diminuindo aí os impactos na diversidade. O que a gente tem feito, né? A gente tem, junto com algumas empresas, a gente trabalha numa parceria público-privada, né? A gente tem aí, criamos o Neutropec, que é o Centro de Neutralidade Climática da Pecuária de Corte em regiões tropicais, para que a gente tenha, Silvia, as equações tropicalizadas. Nós precisamos ter essas equações tropicalizadas. Hoje a nossa parceria é Altec, JBS, Silva Feed, num projeto junto com a FAPESP. Espero que a nossa outra parceira retorne, por favor, né? E aí e essas outras parceiras são as parceiras que nós temos projetos junto com a iniciativa privada. Não existe pesquisa sem a parceria público-privada. E o Brasil precisa aprender isso. Não adianta a gente querer, ministro, pensar que o governo vai continuar bancando as pesquisas. A gente precisa fazer parceria público-privada para que a nossa tecnologia chegue mais rápido, para fazer coisas assertivas. E aí, esse é nosso centro de pesquisa em São José do Rio Preto. O que a gente precisa fazer? Manejo de pasto, eficiência da produção, intensificação da produção pecuária, conhecimento das emissões, principalmente do sequestro, em pastagens bem manejadas. A gente precisa entender isso. E a gente precisa ter uma liderança no setor. A gente está esperando uma liderança no setor. A gente achou, e eu ainda acredito, que com o Neutropec a gente possa conseguir isso. Quem vai dar essa toada, quem que vai falar a respeito dessa temática. Obrigada. FIAP, Fórum Internacional da Agropecuária. Patrocínio, JBS, alimentando o que alimenta o mundo. Apex Brasil, ser Apex Brasil é ser sustentável. John Deere, inspirando por gerações. Senar MT, Sistema Famato Senar, a casa da família rural. Apoio, CNA, Senar. Famato, FAPSEM. Somos parte do milagre no Cerrado brasileiro. CropLife Internacional. CropLife Brasil. Juntos pelo futuro. Linha Aérea Oficial Azul. Parceira de cobertura CNN Brasil. Realização Canal Rural.